Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria, irmãos, estarmos vivos. É motivo de exaltarmos ao Senhor o privilégio que temos de louvar o seu nome. Durante um bom tempo eu estive ministrando ao seu coração sobre as quarentenas bíblicas. Foi necessário. Foi necessário porque nós precisávamos preparar o nosso coração, saber como lidar com a quarentena, com a pandemia, com os medos, com o isolamento, com as impossibilidades, com as privações. E os personagens bíblicos me ensinaram muito, e eu tenho certeza que ensinou muito você. E de vez em quando eu mesmo escuto algumas mensagens que eu preguei, porque uma coisa é quando você prega, outra coisa é quando você escuta, para que eu possa lembrar que eu não sou melhor nem inferior a esses homens de Deus. Eles passaram, Deus foi com eles, eles aprenderam lições preciosas e eles venceram. Há 2 domingos nós estamos ministrando ao seu coração sobre pós-pandemia, como nos prepararmos. Precisamos voltar. E como vamos voltar? E foi sobre isso que nós temos ministrado ao seu coração nesses últimos 2 domingos. E eu não quero fazer diferente. Hoje eu quero falar sobre isso também. Esses dias, especialmente esses dias, quando saiu a notícia da decisão do governador do estado, eu tenho pensado muito nas lições que Deus me ensinou durante essa pandemia. Eu aprendi muita coisa, irmãos. Aprendi muita coisa. Eu tive que revisar muita coisa. O Senhor realmente sabe como trabalhar com cada um de nós. E Ele mudou muitas perspectivas. Ele mudou muitos conceitos. O que você aprendeu sobre vida cristã e sobre o seu relacionamento com Deus nessa pandemia? O que você aprendeu? Eu faço essa pergunta para você que está em casa, me assistindo agora, ao vivo, ou talvez amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. E pergunta aqui aos irmãos que estão comigo na igreja: o que você aprendeu sobre relacionamento com Deus, sobre vida cristã nessa pandemia? São os aprendizados que nos tornam pessoas melhores. E se você não aprendeu nenhuma lição nessa pandemia, significa que você terá passado por todo esse sofrimento, mas não terá melhorado em nada. É impossível. Não permita, em nome de Jesus, que isso aconteça. Nós precisamos refletir, parar para pensar no que nós aprendemos, que lições nós tiramos desta pandemia. E esse texto que eu quero ler para você está lá em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, verso 26 e 27. Por favor, em casa, mas abra sua Bíblia comigo e vamos ver a história deste homem. Lucas 23, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto conduziam Jesus para ser crucificado, eles agarraram um certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo para comemorar a Páscoa, e puseram a cruz sobre os seus ombros, para que ele levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e também muitas mulheres que batiam no peito e lamentavam. Amados irmãos, olhando para esse texto de Simão que eu aprendo. A história desse cara me ensinou muitas verdades especiais sobre relacionamento com Deus. Esse personagem, irmãos, viveu uma experiência inesquecível. Inesquecível. E eu queria pensar um pouco com você sobre esse personagem, que até então era um personagem figurante. Porque quem é Simão, irmãos? Quem é Simão? Se esse texto não fala sobre ele, era apenas mais uma pessoa no meio daquela multidão. Alguém que estava vindo para Israel. Simão é de Cirene. Cirene é uma cidade do norte da África, onde hoje é o país da Líbia. Esse homem provavelmente era comerciante,
E foi dentro dessa relação comercial que ele tinha de trazer produtos do norte da África para a Judéia, que muito provavelmente ele tomou conhecimento do judaísmo, e tendo tomado conhecimento do judaísmo, veio a se converter e se tornar um judeu prosélito. O que é um judeu prosélito? É um estrangeiro que se converte ao judaísmo. E está esse homem agora se unindo a todos os judeus, vindo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Esse personagem casual que transitava pelo caminho, vivendo sua própria vida, sem desejar arrumar problema com ninguém para si, acompanhado provavelmente da sua família, arrumadinho, perfumado, vindo do campo, com um desejo profundo de adorar a Deus. É esse Simão, gente simples, gente de bem, que era lá de Cirene, que vai se encontrar de uma forma muito inusitada com Jesus. Entenda, é Páscoa, ele vem a Jerusalém conforme o ritual religioso dos judeus, para adorar a Deus. Jerusalém estava muito conturbada. Quando ele chega, ele percebe que a cidade está muito agitada, há muita movimentação nas ruas, mas ele percebe provavelmente que é uma agitação diferente. Não é a agitação da Páscoa. Talvez ele leve algum tempo para perceber que aquela agitação se dá por causa de uma crucificação. Ele vem para uma festa, ele vem do campo, ele não sabe o que está acontecendo, mas ao chegar na cidade, ele percebe uma cidade agitada, porque estava acontecendo a crucificação de 3 pessoas, o que não era muito comum de acontecer. Certamente que Simão, chegando à cidade, ele percebe essa mudança, esse clima diferente. Ele percebe que havia muita raiva e muita emoção no ar, no rosto das pessoas. Ele percebe que, provavelmente, que um daqueles criminosos, ele tem um grupo ali que está emocionado, talvez ele fosse muito querido, mas ao mesmo tempo ele percebe que também há muita gente da multidão que o hostiliza, que o odeia, que está achando muito bom que ele esteja sendo crucificado. E aí, amados irmãos, mesmo não querendo se envolver, ele não veio para ver morte, ele não veio para ver crucificação, ele veio para Páscoa, ele veio para cultuar a Deus. Mesmo não querendo se envolver, ele termina parando. Ele para porque a rua para, a cidade para, o cortejo está passando. As ruas de Jerusalém são ruas muito curtas, passam muito poucas pessoas. Eram ruas aí de no máximo 5 metros, 4 metros de largura. E aí ele tem que parar para esperar que esse cortejo de morte aconteça. Ele está com sua família. Só que, quando o cortejo da morte se aproxima, a imagem não é nada agradável, com certeza. Homens ensanguentados, homens sendo açoitados, homens exaustos, porque eles são condenados lá no pretório, que fica um anexo do Palácio de Pilatos. O Palácio de Pilatos fica lá no centro da cidade, e o Gólgota fica fora dos muros de Jerusalém, e eles têm que levar esse madeiro do centro da cidade até o Gólgota, cerca de uns 2,5 km de ladeiras, descidas, de estreitas ruas. A cena certamente não é agradável à medida que ela se aproxima. Mas, amados irmãos, é interessante que quando Jesus passa na frente de Simão, Jesus cai. Podia ter caído em qualquer outro lugar, mas caiu diante de Simão. Havia muitas pessoas ali naquela multidão que eram admiradoras de Jesus. Na hora que Jesus cai, há um problema sério. Está nitidamente claro que aquele homem, tão ensanguentado, não tem mais forças para carregar aquela cruz. E aí surge um problema, ele não pode morrer ali. Porque se ele morrer ali, os guardas serão acusados de tortura e morte. Ele precisa ser crucificado. Ele não pode morrer ali. Mas ele também não pode mais carregar aquela cruz. E nenhum romano vai se sujar e se humilhar para trocar de lugar com ele. E nenhum judeu vai querer também tomar aquela cruz. E aqueles simpatizantes de Jesus, ninguém
se voluntariou para dizer: eu carrego, eu ajudo. O fato é, Jesus cai, todos olham, e os guardas têm que tomar uma decisão rápida, e no meio daquela multidão, os guardas enxergam Simão, e o constrangem, e o convocam para carregar aquela cruz. É assim que Simão vai conhecer Jesus. Durante a sua morte, durante a sua crucificação, chegando na cidade para adorar a Deus na Páscoa, mas tendo que carregar a cruz de Jesus até o Gólgota. Amados irmãos, essa história de Simão, ela me ensinou algumas coisas interessantes. Essa experiência inesquecível de Simão me ajudou a entender melhor o que é ter um relacionamento com Deus. Eu aprendi 3 lições. A primeira lição que eu aprendi, queridos, é que Deus sempre tem, e você há de concordar comigo, Deus sempre tem uma maneira especial, talvez até criativa, de nos atrair para perto de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Na forma especial, na forma criativa que Deus tem de nos atrair até Jesus? Porque eu vou ser muito sincero, se eu estou hoje aqui na presença de Deus, não foi porque eu projetei isso. Eu nunca planejei estar na presença do Senhor. Foi Ele quem me atraiu. Foi Deus que um dia invadiu a minha agenda, mudou os meus planos, me fez participar de uma programação de crentes e lá entregar minha vida a Jesus. Isso não foi planejamento meu. Deus me atraiu. Deus atraiu você. Deus atraiu Simão. Deus atraiu Simão. Deus colocou Simão no lugar certo e na hora certa. Simão chega na hora da crucificação, irmãos. Simão não chega antes da crucificação. Ele não chega depois. Ele poderia ter chegado meia hora depois e o cortejo já teria passado e ele nem teria visto a crucificação. Mas ele chegou na hora certa. Sabe o que eu acho interessante? É que parecia que já havia um lugar reservado no meio daquela multidão para Simão. Tanta gente na rua, tanto aperto, tanta gente olhando de curiosidade. Está lá um cara que não quer ver, não veio para ver isso, não sabe quem é as pessoas que estão sendo crucificadas, mas o lugar dele está lá. E o lugar de Simão é tão estratégico, é tão visível, é tão confortável, que quando Jesus cai diante dele. Você percebe? Você para pensar num negócio desse? Uma multidão inteira olhando a cena. Os guardas só enxergam Simão e convocam Simão para carregar aquela cruz. Ele não estava ali por causa da crucificação. Mas tudo isso aconteceu porque Deus estava atraindo Simão. Agora escute, se Simão rejeita se envolver naquela causa, se Simão rejeita pegar aquela cruz, a história tinha acabado ali. A história acabava ali. A história seria outra. Nós não conheceríamos Simão. Os guardas chegariam e diziam assim: pega aqui. Ele dizia: eu não, pegue outro. Eu estou arrumado, eu estou com a família, eu vim para outra coisa, eu não conheço esse cara, pego não. E iam arrumar outra pessoa. Mas o fato, amados irmãos, de Simão ter aceitado se envolver naquela causa e tomar aquela cruz, isso mudou a sua vida. Isso mudou a sua história. Surgiu uma linda história. Um homem casual no meio da multidão, um africano convertido ao judaísmo, vindo para Jerusalém para comemorar a Páscoa, entrou na palavra de Deus. Há mais de 2000 anos se conhece a história de Simão Cirineu. Deus sempre nos atrai para perto de Jesus. Deus sempre tem uma maneira criativa, especial de nos atrair, de colocar oportunidades diante de nós. Só que a escolha é nossa, se nós nos envolvemos ou não. Deus nos atrai, mas a escolha é nossa, se a gente se envolve ou não. Muitas pessoas que estavam ali naquela multidão eram seguidoras de Jesus. Ninguém se envolveu. Jesus caiu e ninguém foi voluntário. Simão foi convocado.
Ele aceitou. Seu nome ficou registrado na história. Pare para pensar um pouco, por favor. Pare para pensar. Quantas histórias deixaram de acontecer na sua vida todas as vezes que você não aceitou um desafio de Deus? Todas as vezes que você não aceitou uma oportunidade de Deus nessa pandemia. Pare para pensar quantas oportunidades Deus lhe deu de você se envolver, de você participar, de você fazer alguma coisa. E você resolveu não aceitar. Quantas histórias deixaram de acontecer? Quantas histórias deixaram de acontecer? A segunda lição que eu aprendo com essa experiência inesquecível de Simão ser atraído por Jesus é uma coisa que eu preciso compartilhar com você. É que existe uma grande diferença de se estar perto e de se estar envolvido. Escute, nós precisamos mudar o nosso conceito. Há uma grande diferença de se estar perto e de se estar envolvido. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Deus nos atrai, não é para a gente ficar perto de Jesus. Simão não estava sendo atraído para ficar perto de Jesus, porque perto de Jesus já tinha uma multidão enorme perto de Jesus. Jesus nos atrai para nos envolvermos. E há uma diferença entre estar perto e de se envolver. No dia anterior, um outro Simão, chamado Simão Pedro, discípulo, judeu, que conviveu e foi treinado por 3 anos por Jesus, negou Jesus 3 vezes por medo. Teve a oportunidade de se envolver quando ele foi identificado como discípulo e ele negou por medo. Ele não aguentou a pressão. No momento mais difícil do ministério de Jesus, Simão Pedro não estava lá, porque ele havia priorizado a sua vida e a sua segurança. Na hora em que Jesus está exaurido de suas forças, esgotado, caído no chão, sem forças, quem vai ajudar Jesus é outro Simão, que ainda não é discípulo, que não é judeu, que pouco sabia sobre Jesus, mas que estava disposto a se envolver. Percebe? O Senhor nos atrai, não é para ficarmos perto, é para nos envolvermos. Há muitas pessoas que são atraídas e começam a frequentar uma igreja e passam a estar perto de Jesus. Mas elas não entenderam que elas foram atraídas para se envolverem com Jesus. Pare para pensar comigo, irmãos. De que adianta estar perto? De que vale estar perto e não se envolver quando a necessidade surge? Seja sincero e pense comigo. Qual é o valor que tem tanta experiência, tantos anos de crente, tanto conhecimento bíblico, tanta posição ao cargo na igreja, se quando Jesus precisa, nós não estamos disponíveis? Nós estamos preocupados com a nossa segurança, nós estamos preocupados com a nossa vida. Eu gosto de uma missionária americana chamada Mary Wood, e ela diz uma coisa interessante. É impossível salvar uma vida de um incêndio e evitar o ardor do fogo. É impossível. Se você quiser salvar alguém dentro do incêndio, você poderá se queimar. Você vai ter que sentir calor. É impossível salvar uma vida de um incêndio e evitar o ardor do fogo. Escute o que eu aprendo com a experiência de Simão. O envolvimento com Jesus gera sacrifícios. O envolvimento com Jesus gera riscos. E o discípulo que quer ser discípulo, que acha que é discípulo, que aceitou ser atraído para perto de Jesus para ser discípulo, ele precisa estar à disposição do seu Senhor todas as vezes que a necessidade surge. Quando Simão tomasse aquela cruz, irmãos, ela ia doer nas suas costas. Quando Simão tomasse aquela cruz, ela ia sujar suas roupas de sangue. Quando Simão tomasse aquela cruz, alguns lá na frente poderiam pensar que o criminoso era ele, porque era ele quem estava segurando a cruz, era ele quem estava carregando. Quando Simão, amados irmãos, aceitou carregar aquela cruz,
Ele teria que deixar a sua família ali, esperando que ele fosse lá no Gólgota, levar aquela cruz para depois voltar. Isso é envolvimento. Somos atraídos para nos envolvermos com Jesus. Somos atraídos para servir a Jesus. Somos atraídos para dedicar a nossa vida ao Senhor. Por favor, pare para pensar mais uma vez. Como foi seu envolvimento com Jesus? Como foi seu envolvimento na obra do Senhor durante essa pandemia? Como foi seu envolvimento? Você se envolveu? Você se doou? Você se arriscou? Você fez sacrifícios? Jesus continuou sendo prioridade mesmo em meio a uma pandemia na sua vida? Mas eu quero terminar dizendo que quando eu olho para essa experiência inesquecível de Simão Cirineu, eu aprendo uma terceira lição sobre relacionamento com Deus. E a terceira lição que eu aprendo é que todo envolvimento gera um preço, mas também produz uma recompensa. Todo envolvimento gera um preço, mas também produz uma recompensa. Quando Deus nos atraiu para nos envolvermos com Jesus, Ele não estava pensando no nosso mal, pode ter certeza disso. Quando o Senhor nos chamou e nos atraiu para nos envolvermos com Jesus, Ele sabia que haveria uma pandemia no nosso caminho. A pessoa que se converteu em fevereiro, Deus já sabia que teria uma pandemia a partir de março. Quando Ele nos atraiu para nos envolvermos, Ele já sabia de todas as dificuldades que eu e você teríamos ao longo da nossa vida. A pandemia é só mais uma. Ela vai passar e outras virão. Terão outro nome. Poderá ser uma enfermidade, poderá ser uma perseguição, poderá ser qualquer coisa. Mas ela vai acontecer. Nunca é para o nosso mal. Quando somos atraídos para nos envolvermos, Deus está pensando no nosso bem. Acredite, Deus está pensando no nosso bem. Deus está pensando em transformar a nossa vida. Deus está pensando e planejando fazer algo novo em nossa vida. Escrever uma nova história quando Ele nos atrai para nos envolvermos com Jesus. Simão Pedro poderia ter sido o único discípulo, pare para pensar comigo, ele poderia ter sido o único discípulo a ficar ao lado de Jesus. Os 11, um traiu, os outros 10 fugiram com medo. Simão Pedro teve a oportunidade de ser o único que ele poderia ter ficado ao lado de Jesus. Ele poderia ter ficado famoso por ter sido o único discípulo a ficar ao lado de Jesus. Mas por causa da sua escolha, de pensar na sua segurança, de pensar na sua vida, de ter medo, de negar a Jesus, ele ficou conhecido na história, mas não como o único discípulo que ficou ao lado de Jesus. Ele ficou na história como o discípulo que negou a Jesus. Perceba, uma oportunidade, uma escolha, um resultado. Ele teve a oportunidade de ser conhecido na história como o único que poderia ter ficado ao lado de Jesus. Ele escolheu fugir. O resultado, ficou conhecido como o discípulo que negou. No meio daquela multidão que acompanhava aquele cortejo, quando Jesus cai, qualquer um daqueles seguidores poderia ter dito: seu guarda, eu levo. Teria sido uma honra para qualquer um daqueles que foram curados ou libertos de demônio, ou qualquer um daqueles que eram discípulos de Jesus ter dito: eu levo. Eu morro no lugar dele. Teria sido uma honra. Eles ficariam conhecidos na história. Eles tiveram a oportunidade, mas eles fizeram uma escolha. E essa escolha teve um resultado. Ninguém daquela multidão se destacou. Ninguém daquela multidão ficou conhecido. Agora pare para pensar. Chegou Simão. Jesus cai diante dele. O guarda olha para ele e diz: ei, carrega. A oportunidade chegou. Só que pense, ele tinha um planejamento. Ele estava em família.
O planejamento dele era ir para comemorar a Páscoa lá no templo. Ele não era obrigado a se envolver. Ele não era obrigado a carregar aquela cruz. Carregar aquela cruz daria muito trabalho. Carregar aquela cruz poderia trazer para ele riscos, vergonha, humilhação. Ele não tinha nenhuma obrigação porque ele não era seguidor. Mas a oportunidade chegou e ele fez uma escolha. E a escolha de Simão Cirineu foi se envolver. E porque ele escolheu se envolver, o seu nome entrou para a história. Porque ele escolheu se envolver, o seu nome, a sua vida e a sua família foram transformados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, escreve a uma senhora que ele chama de mãe, mas não é a sua mãe, é o seu tratamento carinhoso, e aos seus 2 filhos chamados Alexandre e Rufo. E os melhores historiadores dizem que aquele a quem Paulo chamava de mãe e aqueles a quem ele chamava de irmãos, Alexandre e Rufo, que muitas vezes o hospedaram em Coríntios e o ajudaram e o abençoaram. Os melhores historiadores dizem que aquele a quem ele chamou de mãe era a esposa de Simão. E Alexandre e Rufo eram os filhos de Simão Cirineu. Uma vida transformada por causa de uma escolha. A oportunidade surgiu e ele escolheu e um resultado aconteceu. Amados irmãos, aprenda uma coisa que eu aprendi. A bênção de servir ao Senhor é minha. Mas se eu não valorizar, Deus passará ela. Deus dará essa bênção para qualquer outra pessoa. Sabe por quê? Porque Deus usa quem quer. Os planos de Deus nunca serão frustrados pela minha indisposição. Se eu não fizer, outra pessoa fará. Se Deus me chamar e me der a oportunidade e eu fizer a escolha errada, outra pessoa vai fazer a escolha certa. A pandemia parou muita gente. A pandemia colocou muito crente de férias. Mas Deus não tirou férias na pandemia. Deus não parou de agir. A sua obra não parou. Pessoas não deixaram de ser salvas. E acredite, muitos Simãos Cirineus foram levantados durante essa pandemia. Muitas pessoas foram levantadas para que atividades, para que ministérios, para que ações pudessem acontecer, para que vidas pudessem ser abençoadas. E eu quero crer que todos esses cirineus que arriscaram, que se colocaram em perigo, que não pensaram somente em si, mas pensaram principalmente no Senhor e confiaram no Senhor durante essa pandemia, todos esses que se colocaram à disposição de continuar servindo ao Senhor durante a pandemia, eles serão recompensados. Uma nova história foi escrita em suas vidas. Eles tiveram a oportunidade de impactar, de influenciar, de alcançar pessoas. Certamente que quando eu olho para esse grupo de louvor, eu posso dizer que vocês afetaram muitas pessoas. Muitas pessoas que, ouvindo os louvores tocados e ministrados, foram muito abençoados. Como eu posso dizer para os nossos intercessores, as muitas vidas, profissionais de saúde, que foram abençoados pelos joelhos desses irmãos. Como eu posso me referir para aqueles que estão lá atuando toda terça e quinta no projeto solidário, na média de 30 famílias por semana sendo abençoadas. Certamente que esses irmãos, eles entenderam o que é ser atraído para se envolver com Jesus. Se envolver tem um preço, mas também tem, irmãos, uma recompensa. Esses irmãos certamente aprenderam, e eu aprendi, e Simão Cirineu aprendeu, que quando Deus nos atrai para nos envolvermos com Jesus, esse envolvimento é para os tempos bons e é para os tempos ruins. Escute, somos chamados para nos envolver com Jesus nos tempos bons e nos tempos ruins. Discípulo não é para se envolver somente nos tempos bons. Talvez seja por isso que Paulo declara lá em Filipenses 1:26, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Para mim, a razão da minha vida é fazer a vontade de Cristo, é viver para Cristo, é trabalhar para Cristo, é me dedicar a Cristo. E se eu tiver que morrer por isso, é lucro, porque eu sei para onde vou. O mesmo Paulo dirá aos Efésios, em Atos 20, 24, quando ele declara aos anciões da igreja: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A minha vida não é mais preciosa, mais precioso é cumprir a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Pare para pensar, meu irmão, você que está me assistindo, você que está comigo aqui na igreja, que recompensas você espera receber como resultado do seu envolvimento durante essa pandemia? Que resultado você produziu? Que resultados você vai receber? Porque o envolvimento tem um preço, mas ele também produz uma recompensa. Quem se envolveu, certamente, não ficará sem recompensa. Mas qual é a sua recompensa? Qual vai ser a sua recompensa? Eu preciso terminar esse sermão lhe dizendo uma coisa muito importante. Ninguém é descartável no reino de Deus. Escute, esse sermão não é para entristecer o seu coração. Pode parecer que esse sermão seja para constranger você, para criticar você, mas não é. São verdades que eu aprendi da vida de Simão. Deus tem uma maneira especial de nos atrair para perto de Jesus. Ele sempre gera oportunidades, mas não é para estar perto, é para se envolver. Apesar que o envolvimento tem um preço, mas também tem uma recompensa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que está me assistindo, e você que está aqui comigo, que não existe ninguém descartável no reino de Deus. Lembra do Simão Pedro? O Simão que teve a oportunidade de escolher estar ao lado de Jesus, de se envolver, de colocar a sua vida em risco. Lembra dele? Ele não foi descartado porque ele perdeu a oportunidade. Ele teve a oportunidade, perdeu. Mas ele não foi descartado. Em João capítulo 21, verso 15, o texto diz que Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás dele para lhe dar uma nova oportunidade. O texto dirá que Jesus vai até esse Simão Pedro, que teve, primeiro do que todo mundo, a oportunidade de estar ao lado de Jesus e rejeitou. E Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Porque lá atrás tu abriu mão. Lá atrás tu correu da raia. Lá atrás tu não aguentou a pressão. Lá atrás tu teve medo. Lá atrás eu te dei a oportunidade de ser discípulo e você não aproveitou. Pedro, tu me amas? E nós conhecemos a história e sabemos que para cada negação de Pedro, para cada oportunidade que Pedro perdeu de se afirmar, dizer: sim, eu sou seguidor de Jesus, o que vocês estão fazendo é uma injustiça, sim, eu não abro mão do meu Jesus. Para cada negação, para cada oportunidade perdida de Pedro, Jesus lhe fez uma pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Quantas oportunidades você perdeu nessa pandemia de se envolver mais, de fazer mais pelo Senhor? A pergunta de Jesus para Pedro foi: tu me amas? As 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro, Pedro responde: sim, Senhor. Eu errei, eu falhei, eu fugi, eu tive medo, eu pensei mais em mim, eu pensei mais na minha segurança, eu não encarei, eu estava perturbado, eu estava angustiado, eu não estava em mim, mas eu te amo. E a resposta de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. E sabe o que eu entendo, meu amado irmão, minha irmã, que significa apacenta as minhas ovelhas? É: mude de atitude. Depois mude de atitude, porque as oportunidades ainda virão. As oportunidades ainda virão. E você precisa mudar de atitude. Você não pode temer se envolver com o Senhor. Você não pode temer usar os seus dons. Você não pode temer fazer a vontade do Senhor. Estar na trincheira, trabalhando para o Senhor, mesmo com todos os riscos e sacrifícios. Mude de atitude, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, a pior da pandemia aparentemente passou, mas ela não passou ainda.
Na verdade, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se as flexibilizações irão aumentar o índice de contágio. A gente não sabe se o próximo domingo as igrejas estão abertas e daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, o governador fecha de novo para poder conter. A gente não sabe o que vem pela frente, mas uma coisa eu lhe garanto: as oportunidades continuarão vindo de você se envolver e de você se sacrificar pelo seu Senhor. As oportunidades continuarão vindo de você confiar mais no seu Senhor. E se ela chegar na sua mão, você não abrir mão dela, mas fazer conforme a tua força. As oportunidades continuarão surgindo para que em home office ou no seu tempo de folga você possa se envolver com a causa de Jesus e ser instrumento de bênção na vida de alguém. As oportunidades ainda vão surgir para você colocar a cruz nas costas e ajudar ao Senhor, dizendo assim: eu carrego, Senhor. Lá no Gólgota eu não posso morrer no seu lugar. É o Senhor que tem que morrer no meu lugar, mas eu carrego até lá. Os Simão e Sirineus ainda precisam continuar surgindo. Daqui para frente, mais do que nunca, nós precisamos de mais Simãos Sirineus, que possam chorar pelos perdidos, que possam se envolver com a obra do Senhor, que possam doar tempo, que possam se dedicar, que possam querer abençoar vidas, porque ainda há muitas pessoas que mesmo com a flexibilização estão angustiadas e precisando conhecer o amor de Deus. E você pode ser o próximo Simão Sirineu. Você pode ser o próximo Simão Sirineu. Você pode ser a próxima Simão Sirineu. Deus está levantando mais Simãos. Deus quer usar a sua vida. Daqui para frente, as oportunidades virão. Cada oportunidade exigirá uma escolha. E essa escolha vai gerar um resultado. Fique conhecido como alguém que serviu ao Senhor sem medo, até o último dia da sua vida. Porque esse último dia, quem determina não é o governador, não é a pandemia, é Deus. O meu último dia, quem determina é Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ah, Deus, eu te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa, na tua presença, na tua igreja, com o teu povo, adorando ao Senhor, meditando na tua palavra, aprendendo, ó Deus, mais sobre vida com Deus, sobre vida, sobre relacionamento. Senhor, nós precisamos aprender lições, porque são as lições que nos amadurecem, são as lições que aprendemos que nos tornam melhores. Nós não podemos, ó Deus, continuar do mesmo jeito. Desperta a tua igreja, desperta esse meu irmão que está me ouvindo agora. Há muito que fazer ainda, Senhor. Há muitas vidas que precisam ser alcançadas, Senhor. Há muitos trabalhos que precisam ser retomados na tua casa, Senhor. Oh Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Inquieta o nosso coração. Nos faça segundo o teu coração, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Torna-nos Simãos Sirineus, que aceitam ser atraídos, que se envolvem na tua causa, que estão dispostos a pagar o preço. Faz isso, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.